Olá, estamos de volta com a nossa segunda aula de hoje. E eu nem falei com vocês, não é mesmo, sobre o feriado, se vocês gostaram, se vocês descansaram. Mas aí eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, tenham descansado bastante, não é mesmo? Que tenham aproveitado, que tenham obedecido o pai, a mãe, os responsáveis, os mais velhos, certo? E que não tenham quebrado nada dentro de casa, certo? E que, acima de tudo, tenha tomado muito cuidado contra a Covid, certo? Estamos quase zerando os casos na nossa região, então vamos tomar muito cuidado que a gente zere, assim ficar até mesmo um pouco mais tranquilo, certo? Mas a pandemia ainda não acabou, tome muito cuidado. Então, agora iniciaremos a nossa aula de português, certo? Então, para isto, você vai abrir o livro na página 89, certo? Vamos lá. Abra o livro na página 89. Se você ainda não conseguiu abrir o livro, pause o vídeo e abra o livro na página 89. Agora que você já está com o livro aberto, certo? Estamos no estudo da língua, certo? Então vamos estudar mais uma parte da gramática da nossa língua, certo? E hoje nós iniciaremos, certo? Iniciaremos, mas não terminaremos hoje, o estudo dos pronomes. Vamos ver a primeira parte, certo? Então eu quero que vocês prestem muita atenção que os pronomes vocês vão levar para o resto da vida de vocês, todos os dias de suas vidas, certo? Vocês já utilizam eles, às vezes pode nem saber, certo? Mas vocês já utilizam eles. Mas depois de hoje vocês vão levar os pronomes pelo resto da vida, certo? Então hoje nós iniciaremos com os pronomes pessoais, certo? Então a gente já sabe que tem mais de um tipo de pronomes, certo? Então iniciaremos hoje com os pronomes pessoais, certo? Então vamos lá. Releia as frases a seguir, observando os destaques. Olha, é muito importante que vocês façam a leitura junto comigo, porque senão a leitura não progride, certo? Não vai para frente, não tem progresso. Então vocês têm que ler, não pode só escutar, ok? Na sala eu não coloco cada um para ler um por um, que é para ir treinando a leitura para que eu possa ver. Então, em casa vocês também devem ler junto comigo, certo? Então, vamos lá. A letra de forma é o suporte da comunicação digital, mas em várias situações aparecerá a letra cursiva e todos devem ter a oportunidade de conhecê-la e usá-la. Então, relemos esse trecho. Agora vamos para o próximo. Já os árabes, que não têm letra de forma em sua escrita, apreciam muito a arte da caligrafia. Como as mesquitas não podem ter imagem, eles utilizam as letras de mão como decoração. Então, lido essas partes, vamos agora ver porque nós relemos, certo? Os termos em destaques na primeira frase, que é o lá, onde está, não é mesmo? Conhecê-la e usá-la, que está em negrito. Então, referem-se a quem? As letras cursivas, certo? Então, por que, professor, que se referem a letras cursivas? Porque substituiu. Olhe, quando se fala, mas em várias situações aparecerá a letra cursiva e todos devem ter a oportunidade de conhecê-la e usá-la. Então, aqui no caso está se referindo às letras cursivas, certo? Está se remetendo a elas. E o termo em destaque na segunda frase, eles, certo? Está se referindo a quem? Aos árabes, certo? Então, quando eu digo aqui, como as mesquitas não podem ter imagem, eles utilizam letras. Então, quem era eles? Nós estávamos falando de quem? Dos árabes, não é mesmo? Que na sua só tem letra cursiva, certo? Que não tem muitas letras de forma. Então, não tem letras de forma, aliás. Então, eles apreciam muito a letra cursiva. Então, quando eu digo eles, estou falando de quem? Dos árabes, certo? Então, nesse contexto, lá e eles são pronomes, certo? E o que são pronomes?
Pronome é a palavra que substitui ou determina-o, indicando a pessoa do discurso, ou seja, a pessoa envolvida no ato da comunicação. Então, o pronome vai substituir, certo? O substantivo é a palavra que substitui o substantivo. E o que é o substantivo? Não é a palavra que nomeia os seres, então ela vai substituir o nome dos seres, certo? Vai substituir os seres nas frases, vai substituir o substantivo, certo? E vai determiná-lo, certo? Indicando a pessoa do discurso. Como assim, professor? A pessoa do discurso. O que é isso, a pessoa do discurso? Ou seja, vai dizer a pessoa que está envolvida, certo? Ali na ação, de quem está se referindo, certo? Então, as palavras servem para comunicar, certo? Então, servem para explicar. Então, no caso aqui, o pronome, ela vai explicar quem está fazendo alguma coisa ou de quem se está se falando, certo? Então, para entendermos melhor como é que o pronome pode indicar de quem está se falando, quem é, nós precisamos saber o quê? Os tipos de pronomes, certo? Então, o primeiro nós temos o pronome pessoal, certo? E o que é o pronome pessoal? Representam as pessoas do discurso e também substitui os substantivos. Existem dois tipos de pronomes pessoais. Os pronomes pessoais do caso reto, certo? Então já vimos aqui que o pronome representa as pessoas do discurso, certo? E também ocupam o lugar do substantivo, substituem eles, certo? E vamos saber quais são as pessoas do discurso, certo? Através dos tipos dos pronomes pessoais, certo? Então, nós temos os pronomes pessoais do caso reto, ok? E o que fazem os pronomes pessoais no caso reto? No geral, funcionam como sujeito numa oração e, portanto, determina a flexão do verbo. Ai, professor, o que é isso? Então, o pronome pessoal do caso reto vocês já conhecem, certo? Então fiquem tranquilos. Vou só explicar melhor. Eles funcionam como sujeito na oração. Como assim, professor? Ou seja, vai funcionar sobre daquilo que se está se falando na oração. O sujeito na oração não é de quem se fala ou de quem está se falando na oração, a quem se refere. Então, o pronome pessoal, no caso reto, vai funcionar como sujeito, ou seja, quando você vê o pronome, vai estar ali o sujeito, porque está se falando dele, está se referindo a ele, está se falando nele, certo? E também vai dizer como o verbo deve ser conjugado, a flexão do verbo, se é no singular, se é ou no plural, certo? Ou se é no masculino ou se é no feminino. Então, professor, mas ainda não entendi. Vamos agora para o exemplo. Eu estou com fome. Ela foi embora. Então, essas palavras que estão em negrito são os pronomes pessoais do caso reto, fazem parte dos pronomes pessoais do caso reto, certo? Ou seja, elas estão aqui determinando, certo, os substantivos, dizendo quais são os substantivos, o sujeito se referindo ao sujeito, certo? E também dizendo como o verbo deve ser conjugado, certo? Por exemplo, eu estou com fome. Então, o sujeito, eu estou com fome. Estou mesmo. Então, esse é o primeiro pronome pessoal do caso reto. Aqui, eu, certo? Que no caso também pode ser você, caso você seja um eu, certo? Quando você fala, eu quero brincar. Então, este eu é um pronome, certo? Do pessoal do caso reto. Então, eu estou com fome, aqui eu falo estou, que é o verbo, certo? Então, se fosse nós estamos com fome, certo? Do mesmo jeito, ela foi embora. Então, elas foram embora, ok? Então, anteriormente, eu falei também do verbo na questão do masculino e feminino, mas aí, no caso, vocês esqueçam, certo? Que o verbo se aplica tanto para o masculino quanto para o feminino, que a flexão dele vai ser apenas no singular e no plural. Então, aqui no nosso quadro, passando indo para o quadro, certo? Nós temos os pronomes pessoais do caso reto,
E nós temos a primeira pessoa do discurso, que é a que se fala, certo? Eu ou nós. No singular, eu, no plural, nós. Segunda pessoa do discurso, aquela com quem se fala, com quem eu falo, com quem você fala, certo? Que é, no plural, tu e no singular, tu e no plural, vós, ok? E na terceira pessoa, é de quem se fala, ou seja, de alguém que eu estou falando ou de alguém que você possa estar falando, que é ele ou ela, no singular. E no plural é como? Eles e elas. Então, os pronomes pessoais do caso reto são eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas. Eu não disse que vocês conheciam os pronomes pessoais do caso reto? Então, as pessoas do discurso são eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, ok? Então, são essas as pessoas do discurso. A primeira pessoa é de quem se fala. A segunda pessoa com quem se fala, ou seja, com quem eu estou falando ou com quem você pode falar. E a terceira pessoa de quem se fala. Então, a primeira pessoa a quem fala, eu quero correr. Então, nós queremos brincar. Então, a pessoa que se fala. E a segunda pessoa com quem fala, eu digo, tu queres comer? Ou então, vós quereis comer? Vós quereis comer, perdão. Ou então, nós temos a terceira pessoa, de quem se fala. Ela quer comer, ou ele quer comer. Do mesmo jeito, eles querem comer. Ou então, elas querem comer, ok? Então, essas são as pessoas do discurso e também os pronomes pessoais do caso reto. Se ficou alguma dúvida sobre isso, sobre os pronomes pessoais do caso reto, você me pergunta, certo? Você me liga e expõe a sua dúvida, ok? Então, hoje eu não vou passar atividade de português, já passei a atividade de história, que também foi sobre a história do nosso município, não é verdade? Já que amanhã é o dia do município. Então, não vou passar a atividade de português de hoje, porque vai ficar muito extenso, certo? E também muitas coisas você pode acabar confundindo. Então, nós vamos aos poucos nos pronomes, certo? Mas aí eu quero que vocês leiam novamente, certo? O que é um pronome, o pronome pessoal do caso reto e a tabelinha de quais são eles, certo? Estudem, anotem no caderninho, ok? Então, qualquer dúvida, você me pergunte, mas essa não foi só a única aula dos pronomes, nós teremos mais, ok? Que é para todo mundo aprender tudo bem direitinho. Então vamos devagar, sem pressa, ok? É melhor ir mais devagar que se aprender alguma coisa do que ir ligeiro e aprender muito pouco ou quase nada, não é mesmo? Então essa foi a nossa aula de português, espero que vocês tenham gostado das nossas aulas de hoje, certo? Se cuide muito, qualquer dúvida me ligue, ok? Então, até quarta-feira, que amanhã é feriado, certo? Então, se cuide muito, certo? E tchau!